E a gente viu também nesse tempo, né? A Sulboro vai completar no mês de julho aí 24 anos, né? A gente percebe outras evoluções no agro, por exemplo, genética, né? Soja, ciclos mais curtos, né? Antigamente a gente tinha ali 180 dias do plantio até a colheita da soja, hoje a gente tem variedades aí com 90 dias. Nesse contexto, o boro se mostra ainda mais importante no olhar de vocês? Sem dúvida. E o Fábio falou uma coisa importante, a gente, né, Fábio, quando falava em micronutriente, só via a função enzimática. O boro que mostrou que ele é alta quantidade, fazendo parte de estrutura da planta. Raro. Aí, né, acordou-se para essa função também do boro como composto na planta. E gozado, né, Fábio, que o boro é o único micronutriente que faz parte de compostos na planta. Os demais não tem nenhum. Somente o boro mesmo que faz parte de um composto orgânico na planta. Então esse susto, né, essa palavra quantitativa é que despertou. Agora você falou uma coisa interessante aí, nunca usar a palavra microelemento. O alumínio é um microelemento, porque ocorre um pouco na planta. É micronutriente. Alumínio não é micronutriente, é microelemento. E também nunca falar, como dizia o professor Malavota, elementos raros. Tem raro coisa nenhuma, tem na planta, pô. E nem falar oligoelementos, também elementos raros. Então é micronutriente, chega. Sim, perfeito. Você falou da parte da soja, né? Que o ciclo encurta, com certeza. E outros cultivos também, né? Como a gente trabalha bastante com perito, eucalipto. Eucalipto é uma cultura que antes demorava 15 anos para colher um pé de eucalipto lá no Maia Breve, 10, hoje com 5 anos. E o boro, com certeza, ajudou muito isso, né? Hoje você não se pega a produzir, né? Eu vi em dado momento que um bom manejo de boro no eucalipto poderia antecipar um ano, por exemplo. Sim, sem É dúvida. muito relevante isso, né? ciclo encurtou. O ciclo encurtou muito, senão não se paga. Como o eucalipto era anteriormente, não se pagaria hoje mais, né? O próprio café, você vê o café, a população mudou muito de plantas, né? O início da produção antes era 5 anos para começar a produzir café, hoje 1 ano e meio você já está tirando o café lá, né? E é uma planta que tem produto, que quando você investe, nutrição, lógico, outras tecnologias também, mas a nutrição, a planta responde. E tem uma coisa curiosa no café, né? Laranja, assim, também, que é o esgotamento, que quando você colhe o café, a planta parece que sofreu, cansada, né? Ela trabalhou muito para gerar aquela quantidade, e depois vai ter uma necessidade de reposição, né? Pesada de macronutrientes, e os micros têm que vir junto, né? Tem que vir junto. Interessante esse ponto, né? Então, vamos pensar num cenário assim: boro, múltiplas funções. Um solo muito deficiente, não dá para contar com ele. É importante em todas as culturas? Com certeza. E quando você quer comparar milho com soja, por exemplo, sempre o boro é mais necessário, não. A quantidade necessária é maior para a folha larga, que é chamada de dicotiledoras. Então espera-se mais resposta a boro na soja, por exemplo, do que no milho. E outra questão importante também, né? Boro dá para dizer que é comida para a planta, né? Então essa comida a gente não pode fazer uma super refeição e achar que na semana seguinte já não precisa mais comer, né? É a reposição constante. É o melhor também caminho para um manejo mais eficiente. Perfeito. Né? Porque a gente também escuta às vezes, vou fazer ali uma correção, uma boratagem, e aí depois não é a melhor estratégia, né? Não, o boro tem que fornecer com frequência, né? O boro, por exemplo, eu não gosto desse termo boratagem, porque a boratagem leva a entender que eu vou calagem, que eu vou aplicar lá um caminhão de um produto na área e às vezes fica anos sem aplicar depois, né? Se eu fizer isso com o boro, eu vou ao contrário, eu vou matar as plantas, eu não posso Tem esse risco de toxicidade também. Sim, porque eu vou trazer 50 quilos de boro por hectare e deixa lá. Não, você vai matar as plantas, você vai ficar vários anos sem produzir na área, né? Então, é um nutriente que tem que ser adicionado sempre, né? Nós escutamos até ontem de um palestrante que ele falava, né? Eu estou recomendando, não por ano mais, mas quando ele fala em rotação de culturas no cerrado, aí
2, 3 cultivos do ano, eu estou colocando todo o cultivo. Não, antes eu colocava todo ano, né? Tem essa discussão. Todo o cultivo. Na cana. A cana hoje você tem oportunidade de entrar várias vezes dentro do cultivo, do ciclo, né? No plantio, na quebra-lombo, na folha. Então tem tanto no solo quanto na folha. Então você vai, quanto mais você parcelar, são mix, você comentou, é pobre no solo e pode perder no sistema facilmente. E as funções dele só ele faz, né? Só, então é aquilo, né? Às vezes o pessoal está fazendo um altíssimo investimento em tecnologia como um todo e daqui a pouco está pecando em algo que vai fazer falta, né? E nós, né, no dia a dia que vivemos literalmente isso há mais de 20 anos, né? Às vezes surpreende até nós mesmos em termos de resposta quando existe um bom manejo, né? Então aí é o outro lado da moeda de ver na prática tudo isso que a gente falou até agora, né? Das funções, da importância dele, múltiplas funções, né? Genética mais, ciclos mais curtos, né? E é realmente surpreendente o que a gente mensura em termos de resultado, tanto em áreas comerciais quanto em áreas experimentais, né? Também percebemos, né, uma tendência de doses maiores trazerem ainda melhor resultado, e eu falo isso porque nós, como Suboro, ficamos muitos anos muito conservadores, né, fazendo um cálculo específico de extração e exportação a cada ciclo, né. Hoje a gente vê que também o aumento da estrutura radicular é um dos maiores benefícios, né, de um bom manejo de boro. Então a gente vê também uma tendência de o que já era bom ficar melhor se a dose for mais adequada, né? Tanto é que no dia de ontem, né, mostrou a relação direta que há entre o zaboro e a planta ter resistência à doença. E um caso fantástico é o caso do algodão. Solos que tem nematóide aumenta boro, que também tem um efeito defensivo, seria a palavra correta. Sim. Então, por isso que o algodão quer bastante boro, devido ao efeito defensivo do boro. E uma coisa que o Fábio também concorda com o Fábio, picaretagem, rochagem, não falo em boratagem, mas boratagem está certo num ponto, a aplicação do boro sempre em área total a lanço. Isso é importante. Sim. Mas é verdade. E quando você fala em reposição, a gente tem aquela fórmula clássica da adubação, né? Do adubação que a planta precisa, o que o meio ambiente fornece. Então isso é fácil fazer. Eu preciso de 100 gramas, meu ambiente tem 30, falta... Só que tem o fator de eficiência, que é o F, né? Que é muito difícil não levar de posição. Para o boro, com certeza, o fator de eficiência é menor, vai precisar de mais colocência, porque muitas vezes ficou se restringindo a doses baixas, e a gente vê que a dose baixa, às vezes a planta até produzindo, né, mas ela não está adequada ainda porque não está sobrando do solo. O solo está sempre baixo, né? E a gente tem acompanhado áreas aí que tem trabalhado com doses mais altas, café, por exemplo, e que o teor tem mantido alto no solo. Sim. Então, mas aquele solo, originalmente, não conheço lá, eu fui numa fazenda outro dia que está acima de 1 miligrama por decímetro com solo. Isso é raro no Brasil, né? Um solo com acima de 1. E ali, ele está com doses altas, no caso do Borotop, né? Um exemplo, a gente visitou um produtor, e ele está mantendo alto. Só que ele está mantendo alta a custas de aplicação. Ele está aplicando 2,5, 3 quilos de boro por hectare ano ali. Então, a experiência, a gente também está aprendendo. Ou seja, a gente já está com 40 anos trabalhando e está aprendendo. Porque sempre vinha quebrado para si. Então, você está vendo que está mantendo alto. Só que o produtor, depois quando a gente foi ver as análises de folha, apesar de um café estar produzindo muito bem, no solo que o boro já está alto, porque está repondo. Se ele deixar de repor um ano, ele vai abaixar isso. E a planta já mostrando que ele não está no nível alto de boro da folha, ele está no nível adequado, até baixo. Mostrando que a planta está usando esse boro, ele está faltando para ele, ela está gostando da comida ali, né? Esse cara está falando, estou gostando, mas eu quero mais. Eu aguento mais. Muito bem. E nessa trajetória toda, alguma história emblemática ou algum mito ou algum equívoco que vocês viram em manejo de boro? Vem alguma coisa na lembrança aí, a título de curiosidade?
Porosidade seria em relação ao boro com herbicida, né? Você colocar um ácido bórico numa dose alta, você acaba com a tiririca, por exemplo, que era o símbolo de planta resistente. Então, boro, excelente herbicida. Excelente, excelente. Aplicado, por exemplo, em tiririca, em grama seda. Mata tudo, até a mãe. É. Eu tenho uma história curiosa que quando eu fiz o meu doutorado, eu montei experimentos em vasos, né, e solos arenosos para buscar resposta rápida, não ter risco de, como era micro, eu falei, eu vou pegar um solo arenoso com baixo teor de micro e que eu aproveite o máximo possível do fertilizante, porque não fique retido na argila, né, coisa do tipo assim. E a gente trabalhou com soja em vaso aqui na Exalc, né, lá no departamento de química, e a gente trabalhou com doses crescentes de boro. Eu queria depois entender o que a planta absorvia e o que a análise do laboratório me indicava, que era a busca da correlação do extrator perfeito. E começou nas plantas de soja as folhas do bacheiro secarem e caírem, né? Mas que coisa que é isso? Literatura não falava nada disso, né? Não existia nada. E é ali que eu fui aprender o que era toxidez de boro. Então, a gente chegou a 4 quilos de boro numa areia, a soja começou a mostrar toxidez. Aí aprendeu. Deu até porque eu precisava analisar a planta, eu comprei na época saquinhos de papel, então eu ia todo dia, cada 3 vezes por dia eu passava para tirar as folhas que estavam caindo para não perder, que eu precisava analisar ela. Eu não podia perder folha, olha que coisa curiosa, né? Então, e foi, a gente aprendeu sintomas de ciência. Quando eu fui trabalhar, na época na Cargill, né? Hoje é a Mosaic, né? Fui trabalhar lá, e um dos primeiros me chamaram lá aqui perto de Piracicaba, tem um pessoal que comprou o produto, o NPK da empresa, e está com um problema na lavoura de feijão. E eu fui lá ver. Não, tá vendo aquelas folhas estão secando embaixo do feijão, quase uma soja, né? E a turma, não, veio um cara aqui e falou que é cobre, outro falou que não sei o que estava seco. Eu bati o olho, eu saí o cara é bom, né? Eu bati o toxidez de boro. Mas como toxidez de boro? Nem aplicou boro aqui, né? Eu falei, toxidez de boro, isso eu conheço bem. Saí por cima ainda. E levamos para analisar, realmente era toxidez. E o que foi o erro ali? O erro é que a empresa, ela comprava micro, tinha somente zinco no fertilizante, NPK com zinco. E ela tinha comprado um lote de zinco, um fornecedor, que estava contaminado com boro. Veja como é que... Então ele estava aplicando boro em excesso sem saber, sabe? Olha, então é uma história curiosa que na prática, o que eu tinha acabado de fazer na escola foi na prática. Mas é um bom aluno, Vítor? O cara decretou assim, ó, mesmo com o produtor dizendo que não aplicou, ele plantou e tal, certo. Sorte que eu tinha feito a tese uns meses antes, né? Senão tava o quê? E também falou uma coisa interessante, né? A deficiência de boro, parte nova. O excesso, parte velha. Se a bomba do campo está em dúvida, lembre-se sempre disso. Foi a única vez que eu vi na prática a toxidez do campo mesmo. Do campo. E, Vit, falando da cultura que você citou no início do girassol, né? Indo para outro extremo de deficiência. Se for um solo estéril em boro, por exemplo, plantar girassol, a deficiência vai ser nítida, né? Nem germina. Com certeza. Muito. A deficiência de boro é clara, né? Se ela germinar, ela vai morrer o ponteiro, né? Vai bifurcar, vai ficar uma planta feia, né? Uma planta cheia de enfesada, feia. As folhas, é claro que ela deficiência. Então, ou ela não brota, ela nem sai do chão mesmo. Então, isso é fácil encontrar, muito mais fácil, né? Encontrar no campo. Olha, o solo são bom.